Olá, eu sou Erline Araújo. Essa pesquisa trata dos desfechos perinatais das gestantes portadoras de Covid-19 no Distrito Federal. A minha orientadora foi a professora doutora Mônica Chiodi. Introdução. A Covid-19 é provocada pela SARS-CoV-2, é uma doença infecciosa de alta transmissibilidade, que teve seu início detectado na China em dezembro de 2019, e desde o seu surgimento ela se espalhou por todo o mundo, se instalando uma pandemia que se mantém nos dias atuais. Em 2020, a OMS identificou os indivíduos que compõem o grupo de risco, sendo eles idosos, imunossuprimidos, gestantes, puérperas e pessoas com comorbidades. E apesar de as gestantes não terem o maior risco de contraírem a doença do que outros indivíduos, quando infectadas, elas manifestavam formas mais graves da doença. Qual foi o objetivo? Avaliar os desfechos perinatais das gestantes portadoras de Covid-19 atendidas no DF. E como objetivos específicos nós temos investigar as repercussões da doença na via de parto, analisar a idade gestacional no momento do parto, analisar se houve uma deterioração da saúde materna durante o parto em razão da doença e verificar os desfechos e relações da doença com a mortalidade materna. A metodologia. Esse é um estudo observacional e descritivo, com delineamento longitudinal retrospectivo, e o local da coleta de dados foi o Hospital de Referência para a Covid-19 no DF. Esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências de Saúde, da UNB, e pela FOPEX. Resultados de discussão. No período do estudo foram atendidas 245 gestantes com diagnóstico positivo para Covid. A mediana de idade dessas mulheres foi de 29 anos. A média de idade gestacional foi de 37 semanas e 2 dias. Com relação à raça, a maioria dos prontuários, 192, não traziam essa informação, negligenciaram. No entanto, dos prontuários preenchidos, 74% dessas mulheres eram pretas ou pardas. A média de consultas de pré-natal foi de 7,52 consultas e 238 mulheres, ou seja, 98%, realizaram pelo menos uma consulta de pré-natal. Quanto ao motivo da admissão dessa mulher no hospital, dessas mulheres, 14,4% foi por complicação clínica obstétrica, 18,52% por trabalho de parto e 58%, a maioria, para tratamento da Covid-19. Com relação à via de parto, 187 partos foram cesarianas e 57 foram partos vaginais. Então, a gente vê uma taxa alta de cesariana, né, girando em torno de 76%. E fazendo uma comparação com a taxa de cesariana no DF nos anos anteriores, entre 2000 e 2014, a gente tinha uma taxa de 48%. No Brasil de 46%. Então, percebe-se um aumento bem significativo durante a pandemia. Com relação aos partos vaginais, dos 57 partos vaginais, em 90% deles ocorreu episiotomia. Acompanhante. Durante o trabalho de parto, a maioria das mulheres tiveram acompanhante, no entanto, no momento do parto, a maioria passou a não ter o acompanhante foi afastado dessa mulher, né? Então, durante o parto, 72% das mulheres não tiveram acompanhante, um direito que aparentemente foi cerceado. As complicações durante o parto ou pós-parto. As complicações de maior incidência foi a síndrome respiratória aguda grave com 22%, a secreção materna maior com 95% com 26%, e essas complicações se associam, né, à Covid-19. Os óbitos maternos ocorreram um total de 12 nessa população, de 233 mulheres, e o que representa uma mortalidade de 4,90%. As considerações finais. Esse estudo sugere que existe uma associação entre a Covid-19 e morbidades maternas e obstétricas. A gestação ela é considerada um fator de risco adicional para complicações e que se acentua na presença de doenças, como a diabetes e as doenças cardiovasculares. Esse estudo ele traz contribuições práticas e permite avançar no conhecimento científico sobre a Covid-19 nas gestantes e subsidia as instituições de saúde com informações fundamentais para o planejamento de programas, a melhoria da assistência no ciclo gravídico puerperal, visando a redução da mortalidade materna e fetal neonatal. Essa foi a bibliografia utilizada. Obrigada.